boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que tudo que for falado aqui seja para a edificação da Igreja, a salvação das almas e a glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, a Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora sim, nos encomendamos a Deus, pedimos ao Espírito Santo para nos iluminar, porque sem isso nada sai bem. Sem Deus nós não somos nada. Então, agora sim, agora podemos falar das coisas de Deus. Mas antes, eu peço a vocês que se inscrevam, por favor, deixe aí o seu comentário, sua pergunta, sua dúvida, compartilhe com outras pessoas, peça para as outras pessoas se inscreverem, tá? Divulgue, gente, esse nosso canal, por favor, tá? É um canal 100% católico, tá? De teologia católica, de graça, nós não cobramos nada, e tem muitos católicos que precisam estudar a doutrina. Por isso nós estamos oferecendo um curso de catecismo da igreja, tá? Então estamos aí estudando o catecismo, já estudamos o credo, tá aí. Eu quero estudar o credo, já tem aí, tá? É só você ir lá, estudo do catecismo, tá? Então nós já começamos lá do credo, já estudamos a liturgia, agora estamos estudando os sacramentos. Tá? Já estudamos batismo, já estudamos a crisma, agora estamos estudando a Eucaristia. Estou gastando bastante aulas aí sobre a Eucaristia, porque a Eucaristia, gente, é o sacramento mais importante da igreja. Tá? Contém o próprio Jesus vivo, não é? Corpo, sangue, alma e divindade, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tá? A Eucaristia é tão importante para a igreja. Nós vimos na aula passada, a igreja celebra a Eucaristia desde o primeiro século. Aliás, foi Jesus, não é? Quem celebrou a primeira Eucaristia com os apóstolos, e depois os apóstolos ensinaram para os seus sucessores, e vem até o dia de hoje. A igreja sempre acreditou na presença real de Jesus na Eucaristia, no pão e no vinho. Tá? E não havia contestação até 1517, com a reforma de Lutero. Então, para nós não é símbolo, para nós é Jesus. Presença real. Por isso que nós fazemos adoração. Ninguém vai adorar um pedaço de pão, não é? Então, para nós é o corpo de Cristo mesmo. Tanto que quantos milagres já houveram nesses 2000 anos? Eu fiz um vídeo aí sobre os milagres eucarísticos. Tá? Então, gente, é uma coisa muito séria. Então, vamos continuar aí. Nós paramos no parágrafo 1375. Foi o último parágrafo que a gente estudou. Hoje, tá? Nós vamos estudar o 1376. 1376.
a página do Catecismo Amarelinho é 380. Se você quiser me acompanhar, página 380, tá? Parágrafo 1376 do nosso catecismo. Vamos continuar falando sobre a Eucaristia. E o parágrafo 1376, ele já vai começar falando do Concílio de Trento. Esse concílio, gente, foi uma maravilha. Ele durou 18 anos, quase 20 anos. O que é um concílio? Um concílio é uma reunião que o Papa faz com todos os bispos do mundo. Quantos concílios a igreja já teve? 21 concílios. A igreja já realizou nesses 2000 anos 21 concílios. O primeiro concílio, não é? Está lá na Bíblia. Tá? Tem gente que acha que a igreja inventou isso. A igreja não inventou nada. Leia depois Atos capítulo 15. Atos dos Apóstolos capítulo 15. Foi o primeiro concílio lá na época dos apóstolos. O que é um concílio? Né? A reunião da igreja, né? do clero, vamos dizer assim, para debater algum ponto de doutrina. Lá em Atos capítulo 15, o que houve lá? Pedro, que foi o primeiro papa, reunido com os apóstolos, e até São Paulo participou, não é? Por isso que a gente diz que Pedro e Paulo, São Pedro e São Paulo, são as colunas da igreja. Por quê? São Pedro pregou para os judeus e São Paulo pregou para os gentios, aqueles que não eram judeus. E depois os dois se uniram em Roma e os dois morreram em Roma. Por isso que a igreja é romana, né? Igreja católica, apostólica, romana. Só que o romana não é a identidade da igreja. Mas por que a igreja é romana? Porque a sede da igreja, o Vaticano, está em Roma, onde morreram Pedro e Paulo. Pedro morreu ali no Vaticano, onde foi construída a Basílica de São Pedro, pelo imperador Constantino, não é? E São Paulo morreu, né, para o lado de fora de Roma ali, né, onde hoje tem uma Basílica de São Paulo, tem uma igreja em homenagem a São Paulo. Mas os dois morreram em Roma, por isso que a igreja é romana. Então São Pedro e São Paulo, junto com os apóstolos, se reuniram para debater a questão de quê? Da circuncisão. Por quê? Porque é bom, gente, a gente fazer essa introdução para você entender. Porque o catecismo aqui vai começar falando do Concílio de Trento. Então você deve entender o que é um concílio. Então, lá em Atos capítulo 15, São Pedro e São Paulo se reuniram com os apóstolos para debater o assunto da circuncisão. O que é isso? Os judeus estavam se convertendo ao cristianismo no começo da igreja, século I. Mas só que, como eles estavam vindo do judaísmo, eles achavam que os cristãos também tinham que passar pela circuncisão. E os apóstolos de São Paulo falaram que não. Porque se a gente precisasse da circuncisão, a gente seria uma seita do judaísmo. Aí São Paulo, né, defendeu que não. Bastava a fé e o batismo. E a igreja acatou, e São Pedro também acatou como papa. O primeiro papa da igreja foi São Pedro, né? A igreja tem a lista de todos os papas. São 267 papas, de Pedro até o Papa Francisco. A igreja nunca ficou sem papa, nunca. Então, São Pedro então, falou que não tem que ter circuncisão. Não é nada disso, basta a fé e o batismo. Então os cristãos aboliram a circuncisão e os cristãos não precisaram fazer circuncisão. A circuncisão é você tirar um pedaço da pele do pênis do homem, para você pertencer ao povo judeu. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. Então nós não precisamos de circuncisão. Então a igreja adotou o quê? O batismo. E o batismo é para todos, homens e mulheres, não é só para o homem. Não é? Então o cristianismo adotou o batismo e aboliu a circuncisão. Foi o primeiro concílio, está lá em Atos capítulo 15. Depois a igreja foi fazendo vários concílios através dos séculos. Não é? Os primeiros concílios foi para debater a Santíssima Trindade, porque houveram várias heresias negando a Santíssima Trindade, que Jesus era Deus, que o Espírito Santo era Deus. Então a igreja teve que ir combatendo isso. E várias outras heresias, não é? A igreja foi fazendo vários concílios. E esse concílio de Trento, ele foi um dos mais importantes. Por quê? Porque foi depois da reforma de Lutero, que para nós não é reforma, é revolução.
Lutero, como a gente sabe, ele questionou praticamente toda a doutrina católica, com aquelas 95 teses lá do Lutero. Então a igreja teve que se reunir em concílio para analisar isso tudo. E o mais bonito e o mais importante, a igreja não mudou nada em termos de doutrina. A igreja mudou coisas pastorais. Muita coisa pastoral a igreja mudou, como mudou também nos outros concílios. Não é? Muita coisa a igreja mudou. Né? Não só no concílio de Trento, mas nos outros também. Coisas pastorais. Tá? Agora, aquilo que é doutrina, a igreja não mudou nada. Continuou. Os sacramentos, que a igreja analisou todos os 7 sacramentos, continuou. As indulgências que o Lutero tanto combateu. Não a venda de indulgências, mas as indulgências, que, né, não vou falar sobre isso hoje, que não é nossa aula de hoje. Quando for estudar sobre as indulgências, a gente vai explicar o que é isso. Mas a igreja, em termos de doutrina, a igreja não mudou nada, continuou com a mesma doutrina. Tudo aquilo que Lutero questionou em termos de doutrina, a igreja não mudou nada. Ok? Então foi o Concílio de Trento que fez isso. E o Catecismo vai começar falando sobre isso. O Concílio de Trento resume a fé católica ao declarar. Né? Então o que o Concílio declarou sobre a fé católica, a doutrina católica? Por ter Cristo, nosso Redentor, dito que aquilo que oferecia sob a espécie do pão era verdadeiramente seu corpo, sempre se teve na igreja esta convicção. Então a igreja sempre acreditou na presença real de Jesus na Eucaristia, até o Lutero questionar que era símbolo. Não é? E os irmãos protestantes depois também começaram a questionar. Mas até 1517 não tinha contestação, a igreja sempre acreditou nisso. Que o Santo Concílio declara novamente, pela consagração do pão e do vinho. Então o que o padre faz na missa é uma consagração do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. Opera-se a mudança, tá vendo? Opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Esta mudança, a Igreja Católica denominou-se com acerto, olha aí, acerto, ou seja, verdade, tá? A exatidão, transubstanciação. Então, essa é a palavra, entendeu? Essa é a palavra correta. Tá? Esse é o milagre que acontece ali na hora da missa. O padre faz a consagração e a substância do pão se transforma no corpo de Cristo. E a substância do vinho se transforma no sangue de Cristo. Então, o que é a substância? Aquilo que você não vê. Por quê? Se você olhar, tem gosto de vinho, tem aparência de pão, tem gosto de pão, tem gosto de vinho, mas muda a substância, ou seja, aquilo que você não vê. Por isso que diz aqui, transubstanciação, ou seja, muda a substância, não a aparência. Tá? Senão seria transparenciação, mas não. Ok? Então muda aquilo que você não vê. Entendeu? Por isso, gente, que é um milagre. Ninguém vai entender, é o que eu venho falando. Milagre, gente, é uma coisa sobrenatural. Muda a substância, muda a natureza. Tá? E Deus tem poder para isso. Por isso que a igreja ensina que é o Espírito Santo é quem opera na pessoa do sacerdote. Por isso que tem que ser, né, o sacerdote, pelo sacramento da ordem, as mãos dele são ungidas com óleo, não é? Para ele poder fazer esse milagre. Não é ele que faz, é Deus que faz através do sacerdote. Então o padre ali na missa, ele atua na pessoa de Cristo, as mãos dele ungidas pelo Espírito Santo faz a consagração e muda a substância. Já não é mais pão, já não é mais vinho, agora é o corpo e sangue de Cristo. Entenderam? Só existe na igreja católica, apostólica, romana e na igreja ortodoxa. Porque na igreja ortodoxa eles têm a sucessão apostólica. Os irmãos protestantes não têm, porque o Lutero rompeu com a igreja e eliminou todos os bispos, né, que eram da sucessão apostólica. Então, os irmãos protestantes não têm
nenhum sacramento, e nem o sacramento da ordem. Para haver consagração, precisa ter o sacramento da ordem. E o pastor, infelizmente, não tem o sacramento da ordem. Então ali não tem Eucaristia, ali é só um símbolo, não é? Eles mesmos dizem isso, mas mesmo que acreditassem, não tem como. Tá? Realmente é somente uma simbologia, é uma representação, vamos dizer, da ceia que Jesus fez. Né? Para nós, não. Para nós é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo, real. Entendeu? Mesmo o corpo de Jesus ressuscitado, que foi morto na cruz, que a Virgem Maria, né, trouxe no ventre, está ali na Eucaristia. Entendeu? É o mesmo corpo de Cristo, ressuscitado. Ok? É o corpo de Cristo que morreu na cruz, que ressuscitou e agora se fez pão. Né, para estar junto conosco. Está lá em João capítulo 6, é só você ler. Leia lá João capítulo 6, você vai ver, Jesus explica direitinho. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Não é? O meu corpo é verdadeiramente uma comida e meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Então não é símbolo coisa nenhuma. É o corpo de Cristo. Tá? Tanto que os apóstolos queriam ir embora e que eles também não entenderam. Entendeu? Eles também não entenderam. Jesus falou, vocês querem ir embora? Vai. Aí Pedro, o primeiro Papa, né, Pedro falou, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, Deus não mente, Jesus não mente. Tá? Mas você não vai entender como que Deus vai estar num pedaço de pão e num cálice de vinho. Não é Deus que é infinito. Eu já contei essa história e vou contar de novo porque é muito bonito. Não é? Uma vez, um padre estava conversando com um muçulmano e o muçulmano falou assim, eu não entendo como que vocês podem adorar um pedaço de pão e falar que esse pão é Deus, porque Jesus é Deus, né? O meu Deus, Alá, é um Deus que não cabe, né, num pedaço de pão. Né? O meu Deus é infinito. Né? Deus é infinito, então o meu Deus não cabe num pedaço de pão. Aí o padre, com toda a humildade, chegou para ele e falou assim, o meu Deus sim cabe num pedaço de pão. Por quê? Porque ele se fez pão por amor a mim, para vir a mim e fazer comunhão comigo. Entendeu? Entendeu o que o padre explicou? Realmente, é uma humilhação para Deus ser um pedaço de pão, porque realmente Deus é infinito. Ele não estava errado. O muçulmano não estava errado. Realmente Deus é infinito. Mas por que Deus se fez um pedaço de pão? Jesus quis se fazer um pedaço de pão por amor a cada um de nós, para estar conosco, fisicamente. Por isso que a gente fala comunhão. Comungar é uma comunhão. Então Jesus quis, não foi a igreja que inventou, não foi um papa, o próprio Jesus. Por isso que ele fala, fazer isso em memória de mim. Fazer memória é tornar presente, não é relembrar um fato do passado. Então Jesus quis permanecer conosco todos os dias, né? Não só espiritualmente, mas fisicamente. Então realmente esse Deus que não cabe no universo se fez um pedaço de pão. Mas por quê? Por amor a cada um de nós. Isso tudo, gente, chama-se amor. Não é? Deus nos ama a ponto, não é, de seu filho se fazer realmente um pedaço de pão. Não é? Gente, pior ainda foi Jesus se fazer homem. Por quê? Porque a nossa carne é uma carne estragada. E o verbo divino se fez carne, está lá em João 1,14. E o verbo, ou seja, a palavra de Deus, Jesus se fez carne, a carne estragada, que apodrece, e habitou no meio de nós. E diz a carta aos Hebreus que Jesus pediu para Deus um corpo. Senhor, dá-me um corpo para mim fazer a tua vontade. Não é? Então, gente, isso tudo chama-se amor. É o amor de Jesus por cada um de nós. Então, gente, a Eucaristia é uma coisa muito séria. Por isso que não podemos receber de qualquer jeito. Não podemos receber de qualquer jeito. Não é qualquer pessoa que pode receber e nem receber de qualquer... Ninguém é digno. Eu já venho falando isso. Ninguém é digno de receber Jesus Eucarístico. Ninguém. Mas ele quis estar conosco, né? Estar dentro de nós. Então você tem que se purificar. Entendeu? Se arrepender dos seus pecados e se confessar se você tiver pecado grave. Não é? Se você não tiver pecado grave, o arrependimento ali na hora da missa perdoa, você pode comungar. Agora, se o pecado é mortal, se o pecado é grave, aí você tem que confessar. Senão, São Paulo diz bem claro, está lá na carta aos Coríntios, capítulo 11. Quem come e bebe sem se examinar o corpo de Cristo, come e bebe a própria condenação.
Então é o que eu falei. Então é preferível você não comungar do que comungar em pecado mortal. Senão você suja o corpo de Cristo. E Deus é santo. Só pode entrar em comunhão com Deus quem é santo. Claro, gente, que ninguém é santo aqui. Mas você tem que pelo menos buscar viver uma vida de santidade. Ok? Então o Concílio de Trento foi para... porque o Lutero questionou a Eucaristia. Né? Que Jesus não estava no pão e nem no vinho. Ou só estava naquele momento ali da consagração. Mas não. Tá? Desde o momento que há consagração, né? Desde o momento que a hóstia não se estrague nem o vinho, Jesus está presente. Por isso nós fazemos adoração. Entendeu? Agora o parágrafo 1377. A presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração. Então, ali no momento da consagração, que o padre fala aquelas palavras de Jesus, ali acontece o milagre. Antes é pão e é vinho, normal. Mas depois da consagração, não. Aí já é o corpo e sangue de Cristo. E dura também enquanto subsistir as espécies eucarísticas. Acabei de falar. Enquanto, né, o pão for pão e o vinho for vinho, Jesus está ali. Se ele se estragar, se o pão se estragar e o vinho se estragar, aí Jesus já não está mais presente ali. Mas não pode estragar, senão é uma profanação. Por isso que a igreja, né, não consagra muito vinho. Você pode reparar que a igreja consagra pouquíssimo vinho na missa. Porque tem que consumir o mais rápido possível para não estragar. Entendeu? O pão é a mesma coisa. O que sobra na missa vai para o sacrário. Mas tem que ser consumido o mais rápido possível, para o pão não se estragar. Porque se estragar, Jesus já não está mais ali, mas é uma profanação. Por isso que a igreja tem o maior cuidado para não cair no chão. Por isso que a igreja não distribui o vinho. Se a igreja distribui o vinho na hora da missa, pode derramar. Aí é uma profanação, o sangue de Cristo. Tá? Então o pão, se cair no chão, você ainda pode pegar. Entendeu? Por isso que a igreja ensina. Já falei na aula passada. Tem que comungar, se for na mão, fazer um trono para comungar na mão. Ou na boca. Tá? Tem que ter muito cuidado. Ver se não ficou, né, um pedacinho de pão na mão. Não é? Porque é o corpo de Cristo, gente. Para não haver profanação. Tem muita profanação do corpo e sangue de Cristo. Então, por isso que a igreja usa a patena, aquele pratinho, né? Bota na boca da pessoa para não cair. Não é? Por isso que eu falei, não pode pegar a hóstia assim com a mão. Não é? Então, todo cuidado é pouco com a Eucaristia, gente. Porque nós não estamos recebendo o pão da padaria, um pão qualquer. Corpo e sangue de Cristo. Tá bom? Cristo está presente inteiro em cada uma das espécies e inteiro em cada uma das partes dela, ou seja, da hóstia, tá? De maneira que a fração do pão não divide o Cristo. Então, as várias hóstias não dividem o Cristo. Não. Cristo está inteiro em cada hóstia consagrada. Cada hóstia daquela é Jesus. Não é uma divisão. Jesus não se divide. Não são vários Jesus. Não. É um Jesus só, tá? Em cada hóstia consagrada. Entendeu? Entenda isso, pelo amor de Deus. Ok? Então, cada hóstia daquilo, Jesus está inteiro. Entendeu? Não, mas eu não entendo. Nem eu. Gente, Deus você não vai entender. As coisas de Deus você não vai entender. É um milagre. Tá? Não queira entender isso com a sua cabecinha daqui da terra, que você não vai entender. É um milagre. A Eucaristia é o maior milagre que pode acontecer na face da terra. Entendeu? Não queira entender, mas é. Por quê? Porque Jesus falou. Se Jesus falou, você vai discutir com Jesus? Não é? Então, nos basta aceitar e recebê-lo com carinho e com amor. Não é? Esse é o parágrafo 1377. Agora o 1378. O culto da Eucaristia. Olha aí, por isso que nós fazemos, né, adoração. Se fosse um pedaço de pão, ninguém ia adorar um pedaço de pão. Mas não é um pedaço de pão, é Cristo. Ok? Na liturgia da missa, exprimimos a nossa fé na presença real. Tá vendo? Não é símbolo, real. De Cristo sob as espécies do pão e do vinho. Aquele pão é Cristo e aquele vinho é Cristo. Entre outras coisas, dobrando os joelhos. É o que eu falei na aula passada. Então, na hora da consagração, ajoelhar.
ou inclinando-se profundamente em sinal de adoração ao Senhor. Na missa, no momento, é o único momento que é obrigado a ajoelhar. É no momento da consagração, para você adorar Jesus. Não é? E a melhor posição para adoração é de joelhos. Agora, fora da missa, tá? Aí você pode fazer a sua adoração, não é? Particular, ali no sacrário. Depois, como eu falei, a hóstia, o que sobra da hóstia, fica no sacrário, que a gente chama de Santíssimo, ali do lado da igreja. Ali você pode fazer sua adoração, fora da missa. E tem também, às vezes, que a igreja coloca, né, naquele ostensório, naquele objeto de ouro, que muita gente pergunta, ali a hóstia fica ali dentro e nós fazemos adoração também. E às vezes o padre pega o Santíssimo, não é, e anda nas ruas, não é? Dia de Corpus Christi tem procissão com Jesus Eucarístico, não é verdade? Tá? Então ali também, quando o Santíssimo passa, né, geralmente toca a sineta, aí a gente se ajoelha porque Jesus está passando. Não se deve tocar no Santíssimo, eu já falei. Nem o padre toca, o padre que é um ministro de Deus, ele bota aquele véu humeral, né, aquele pano, e com o pano ele segura o Santíssimo. Então a gente não deve tocar no Santíssimo, que é uma coisa santa, uma coisa sagrada. Lembra que lá no Antigo Testamento o povo não tocava na Arca da Aliança, em sinal de respeito a Deus. Então a gente também não deve tocar no Santíssimo. Eu não toco, eu não acho correto. Tá? A Igreja Católica professou e professa este culto de adoração que é devido ao sacramento da Eucaristia, não somente durante a missa, mas também fora da celebração dela, aquilo que eu já expliquei. Conservando com o máximo cuidado as hóstias consagradas. Então uma hóstia consagrada é colocada ali dentro, no que a igreja chama de ostensório, né, naquele objeto ali que fica, né, exposto como Santíssimo. Se tiver no altar, aí todo mundo de joelho. Se o Santíssimo passar na igreja, todo mundo de joelho. E ali, né, a igreja faz a sua adoração em alguns momentos do ano. Não é? E o único dia que o Santíssimo vai às ruas é no dia de Corpus Christi, aí é a procissão. Tá? E também no cerco de Jericó também o padre anda com o Santíssimo em volta da igreja e dá 7 voltas, igual ali no livro de Josué, capítulo 6. Então o padre também, nesse dia, ele anda com o Santíssimo também. São os únicos momentos que o Santíssimo vai à rua, não é? Em procissão, ok? Jesus vai à rua. Tá? Expondo-as aos fiéis para que as venerem com solenidade, levando-as em procissão. Então, é como eu falei, tem alguns momentos que, quando tem procissão, então a gente acompanha, né, o Santíssimo pela rua ou pela igreja, tanto faz, né, quando tem alguma celebração especial, tá bom? Então devemos ter o maior respeito e a maior veneração, silêncio, na hora que o Santíssimo estiver, né, exposto, o maior silêncio possível, nada de ficar conversando, não é? E ali a gente deve fazer os nossos pedidos, nossos agradecimentos, e ali a igreja faz aquelas orações lindas e maravilhosas diante de Jesus Eucarístico, né? Onde a igreja, né, agradece, pede a Deus pela igreja, pelo Papa, pelas autoridades, né? Seria bom até a gente fazer essa oração, não é? Eu acho que eu vou até fazer essa oração aqui no final, porque é uma oração maravilhosa. Se der tempo aqui, a gente faz ela no final, tá bom? Porque, gente, é uma oração maravilhosa, tá? Que a igreja faz no finalzinho. No final a gente vai fazer, se Deus quiser. Então esse é o parágrafo 1376. Agora é o 1370. Gente, a procissão é outra coisa importantíssima, tá? A procissão é uma coisa importantíssima, tá? Não é invenção da igreja, não, desculpa. Lá no Antigo Testamento a gente já vê procissão com a Arca da Aliança. Davi, não é? Os reis levando a Arca da Aliança, Davi dançando. Claro que hoje a gente não vai fazer isso, não vai dançar na hora que o Santíssimo estiver passando, não é? É um outro contexto. Mas tinha procissão já no Antigo Testamento, não é? Então, gente, procissão é outra coisa seríssima, não é? Que os católicos gostam muito e a gente deve participar, tá bom? Então vamos para o parágrafo 1379. A Santa Reserva, ou seja, o tabernáculo,
era primeiro destinada a guardar dignamente a Eucaristia, para que pudesse ser levada fora da missa aos doentes e aos ausentes. Pelo aprofundamento da fé na presença real de Cristo em sua Eucaristia, a Igreja tomou consciência do sentido da adoração silenciosa do Senhor presente sob as espécies eucarísticas, tá vendo? É o que eu venho falando, gente. Na hora, né, que o Santíssimo estiver ali, todo o silêncio do nada de ficar conversando, nada disso. Tá? No momento de adoração, um momento de silêncio. Tá? Pouca conversa. Ali é o momento da gente, né, estar em adoração e conversando com Jesus. Né? E pode ser levado também, né, aí quando o padre, né, se for um leigo, né, se for um ministro para levar para um doente, né, aí tem que ser agora fala aqui, né, num tabernáculo, né, numa coisa com cuidado para não haver profanação, para não cair no chão. Então tem que ter maior cuidado na hora de levar para as pessoas em casa, porque tem muita gente que não pode ir à missa, não é? Então quem está doente, quem está acamado, não é? Ou por algum problema de velhice, já não anda mais, aí pode receber em casa, não é? Mas tem que ter o maior cuidado na hora de levar, né? Aí geralmente, se o padre autorizar, só pode levar com autorização do padre. Um leigo só pode tirar a hóstia da igreja com autorização do padre, tá? Pelo amor de Deus, ninguém pode tirar a Eucaristia da igreja sem autorização do padre. E não é qualquer um não, geralmente é o ministro que leva, tá? Um diácono, não é qualquer pessoa não, gente, porque isso é coisa séria, tá? É por isso que o tabernáculo deve ser colocado em um local particularmente digno da igreja. Deve ser construído de tal forma que sublime e manifeste a verdade da presença real de Cristo no Santo Sacramento. Então, é o que nós chamamos de Santíssimo. Por exemplo, aqui na matriz fica na parte do lado, não é? Tem algumas igrejas que ficam no meio, não é? Ou ficam em outro lugar, não importa, não é? O bispo, né, aí vai fazer a consagração do lugar ali, tá? Ali na matriz é logo assim do lado assim, não é? E ali a gente pode fazer adoração, não é? Fica trancado por causa de profanação, e ali fica, né, uma vela acesa, e a gente ali pode fazer a nossa adoração durante a semana, fora da missa, não tem problema, ok? Esse é o parágrafo 1379. Agora o 1380. É altamente conveniente que Cristo tenha querido ficar presente à sua igreja desta maneira singular. Aquilo que eu já expliquei, não é? Jesus quis estar presente ali na Eucaristia para estar com a sua igreja, que somos nós. A igreja somos nós, somos membros da igreja, não é? Visto que esta, para deixar os seus em sua forma visível, Cristo quis dar-nos sua presença sacramental. Tudo aquilo que eu já expliquei. Já que ia oferecer-se na cruz para nos salvar, queria que tivéssemos o memorial do amor com o qual nos amou até o fim. João capítulo 13, versículo 1. Depois você lê lá. O próprio Jesus disse isso, não é? Amando os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E o amor, gente, não consegue ficar longe um do outro. Cristo ama tanto a sua igreja, que é a sua esposa, que somos nós, não é? Que ele quis estar presente. Como ele não podia estar, né, presente de outro jeito, a não ser, né, na Eucaristia, então ele se fez um pedaço de pão para estar conosco. É um privilégio para nós católicos. Para nós católicos é um privilégio. Só tem na Igreja Católica isso. Já que o dom da sua vida, com efeito em sua presença eucarística, ele permanece misteriosamente. Olha, a igreja reconhece que é um mistério. É um mistério, gente, porque, como eu falei, tem gosto de pão, tem aparência de pão, mas não é pão. É um mistério, ninguém vai entender isso. Você vai entender Deus? Ninguém. Ninguém vai entender Deus, mas eu creio. E isso é fé, gente.
Fé é eu acreditar mesmo sem eu entender. Senhor, eu não entendo, mas eu creio. Porque o Senhor é Deus, o Senhor não mente. Se o Senhor falou, eu creio, eu acredito. Mesmo sem entender. Entendeu? Misteriosamente no meio de nós, como aquele que nos amou e que se entregou por nós. E o faz sob os sinais que exprimem e comunicam este amor. Não é? Então, o amor quer estar com o outro. Quem ama, quer estar com o outro. Eu fiz aí, né? Expliquei a questão dos namorados. O namorado, quando ele fica longe da namorada, ele fica maluco. Não é? Você que já foi namorado aí, você sabe. Se deixar, ele quer ver a namorada todo dia. Então, Jesus quer estar conosco. Por isso que ele se faz presente todo dia na Eucaristia. Pena que poucos vão até ele. Não é? A igreja e o mundo precisam muito do culto eucarístico. Olha só o que o catecismo está dizendo. Jesus nos espera neste sacramento do amor. Não regateamos o tempo para ir encontrá-lo na adoração, na contemplação cheia de fé e aberta a reparar as faltas graves e os delitos do mundo. Que a nossa adoração nunca cesse. Olha que coisa linda, gente. Que a nossa adoração nunca cesse. Isso quem falou foi São Cirilo de Alexandria, um padre da igreja lá dos primeiros séculos. Então, gente, quando a gente for fazer adoração, quando a gente for receber Jesus, a gente deve, né, fazer o que a igreja chama de ação de graças. Fazer silêncio, né? Agradecer a Jesus, primeiro porque ele quis estar ali conosco. Quantos querem receber Jesus e não pode? E você está ali podendo receber. Então agradeça a Jesus, né? Peça perdão pelos seus pecados, pelo pecado do mundo. Aí ali você vai agradecendo e vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo. Gente, ali é você e Jesus, só vocês dois. Que é momento mais íntimo. Eu e Cristo, mais ninguém. Só nós dois. Ele comigo e eu com ele. Está lá no Apocalipse 3:20. Eu bato, eu não arrombo, eu bato. Se você abrir, eu entro, vou cear com você e você comigo. Na Eucaristia. Então, gente, nessa hora, né, é a hora de você pedir. Né? Por que a Eucaristia não dá fruto, como eu venho falando? Porque as pessoas não fazem ação de graça. Mal comunga, como eu já falei, já sai da igreja. Não está nem aí. Enquanto a hóstia estiver dentro de você, Jesus está presente. Enquanto ela dissolve, né? Enquanto a hóstia, 15 minutos a igreja ensina, aqueles 15 minutos que a hóstia está dentro do seu corpo, Jesus está presente fisicamente em você, para te curar, para te libertar, não é? Por isso que você não pode receber de qualquer jeito, como eu já venho falando várias vezes. Entendeu? Então ali é o seu momento, eu e Cristo, Cristo e eu, não é? Então por isso que a igreja diz que a nossa adoração nunca cesse, não é? Agradeça, adore, louve, bendiga, não é? E peça a Deus, mas não seja egoísta, não peça só para você. Peça pela igreja, peça pelo Papa, né? Peça pela sua família, pelo Brasil, pelo mundo, não é? Porque lembra de uma coisa, né? Se você for muito egoísta, pensar só em você, Deus não escuta a sua oração. Agora, quando você pede, né? Você pode até pedir para você, mas também que você peça também, né? Para todos aqueles que necessitam, né? Vamos dizer assim. 1381 agora. A presença do verdadeiro corpo de Cristo e do verdadeiro sangue de Cristo neste sacramento não se pode descobrir pelos sentidos, de São Tomás de Aquino, tá vendo? Então não vai querer entender pelos sentidos, como eu falei, por causa do gosto, da aparência, do que você está vendo, não. É uma coisa sobrenatural, é um milagre. Milagre, gente, é uma coisa sobrenatural, né, que ultrapassa a natureza. Mas só com a fé. Por isso que muita gente não tem fé na Eucaristia, não acredita. É fé. Ou eu creio ou eu não creio. Não tem meio termo. Com a Eucaristia, gente, não tem meio termo. Ou você crê ou você não crê. Ou você crê em Jesus ou você crê no Lutero, que não acreditava na presença real de Jesus. É fé.
baseada na autoridade de Deus, porque Deus não mente. É o que eu venho falando. Por isso, comentando o texto de Lucas 22:19, isto é o meu corpo que será entregue por vós, tá vendo? Isto é o meu corpo, não simboliza o meu corpo, é Jesus quem está dizendo. São Cirilo declara: não pergunte se é ou não verdade, aceita com fé as palavras do Senhor, porque Ele que é a verdade não mente. É o que eu venho falando. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, Ele não mente. Sim, Lucas 22 diz... Gente, é por isso que eu falo. Tá? Tem gente que lê a Bíblia, estuda a Bíblia, mas só fica com aquilo que é conveniente para ele. Tem coisas que não é conveniente para a pessoa. Na Bíblia está escrito lá em Lucas 22:19, isto é o meu corpo. E Jesus quem disse? Não foi a igreja, não foi o Papa. Se Jesus disse, está falado. Acabou, ninguém discute. Agora vem um homem aqui depois de 1500 anos dizer que não, que a Eucaristia não é Jesus. Jesus não está presente ali. E depois tem gente aí que ama Lutero. Né? Não, Lutero fala uma maravilha. Eu vejo gente falando isso. Entendeu? Aí você vê com quem você quer ficar. Tá? Aí, aqui está em latim, mas graças a Deus tem a tradução da oração que São Cirilo de Alexandria fazia na hora da comunhão. Com devoção te adoro, latente divindade. Está no catecismo, tá, gente? Está aqui no parágrafo 1381, tá? Estou só lendo. Tá? Mas essa oração está aqui no catecismo. Está em latim e depois está traduzida aqui no catecismo. Com devoção te adoro, latente divindade. Tá vendo? Que sob essas figuras te escondes na verdade. Então, realmente, Jesus se esconde ali no pão. Ele realmente se esconde ali para quê? Para que a gente vá até ele. Meu coração de pleno sujeito a ti obedece. Mesmo que eu não entenda, eu obedeço. Por quê? Porque Jesus é quem diz. Pois que em ti contemplando, todo ele desfalece. Tá? Então eu contemplo Jesus eucarístico. Não é? Eu fico ali contemplando, olhando. Não é? A vista, o tato, o gosto, certo, jamais te alcança. Pela audição, somente te creio com segurança. Creio em tudo que disse de Deus, Filho, o Cordeiro. Nada é mais da verdade que tal voz verdadeiro, tá vendo? Então, quem revelou para nós isso é o Cordeiro, ou seja, é Jesus. E quem, lembra que Jesus disse, quem me enviou foi o Pai, e eu vos envio a vós. Então, quem falou da Eucaristia foi Jesus. Jesus ouviu de quem? Do Pai. O Pai que mandou ele ensinar isso. E Jesus mandou a igreja, por isso que a igreja ensina isso há 2000 anos. Agora, quem não quer ouvir, não posso fazer nada. Tá? Eu jamais vou questionar a Deus, jamais vou questionar Jesus, jamais vou questionar a igreja. Não é? Se a igreja diz que Jesus está ali naquela hóstia consagrada, jamais vou duvidar, mesmo que eu não entenda. Então, gente, paramos aí no parágrafo 1381, mas não acabou. Na próxima aula, vamos para o 1382, que vai falar do banquete pascal. A igreja, Jesus compara a Eucaristia com um banquete. Né? Mas isso aí nós vamos falar, se Deus quiser, na próxima aula. Tá bom? E eu quero encerrar com vocês, gente, fazendo aquela oração maravilhosa que nós fazemos junto com a igreja, né, quando a gente faz adoração ao Santíssimo. Como eu sei que muita gente, às vezes, não vai à igreja, não participa das adorações, não é? Então eu quero rezar com você a oração que a igreja faz, né, quando a gente faz adoração ao Santíssimo.
Eu quero que você preste muita atenção em cada palavra que a igreja usa, não é? Que o sacerdote usa. Ali na missa, gente, é uma coisa maravilhosa, né? É um momento que às vezes eu chego às lágrimas, né? Porque é uma profundidade tão grande, não é? Então eu quero dividir com você essa oração. Quero que você faça com fé. Às vezes você está afastado da igreja, muito tempo que você... Às vezes você nunca participou de uma adoração eucarística, não é? Às vezes, né, ou você já participou, mas tem muito tempo, né? Ou você não pode por algum momento, ou alguma coisa física, né? Então eu quero pegar com você essa oração maravilhosa que a igreja faz, não é? Quando o sacerdote ele faz adoração ao Santíssimo, não é? Vamos começar pelo tão sublime sacramento, não é? Então a gente faz aquela oração maravilhosa, não é? Tão sublime sacramento, vamos todos adorar, pois um novo testamento vem o antigo suplantar. Seja a fé nosso argumento, se o sentido nos faltar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Igual honra tributemos ao Espírito de amor, seja a Santíssima Trindade. Nossos hinos cantaremos, chegue aos céus nosso louvor. Amém. Do céu lhes destes o pão, né, a Eucaristia, o próprio Jesus, que contém todo sabor, não é? Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tal grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da nossa redenção, vós que viveis e reinais para sempre. Tem mais, gente, só que eu esqueci de falar. Eu tenho um livro aqui, Orações de todos os tempos da igreja, tá? Eu não estou inventando nada, eu não estou tirando nada da minha cabeça, tá? Eu tenho esse livro aqui, que é meu livro de cabeceira, tá? Orações de todos os tempos da igreja. São todas as orações que a igreja reza nesses 2000 anos de igreja. Olha a grossura do livro. É um livro de oração para você rezar todo dia, tá? Se você quer um livro de oração, esse é um dos melhores, para mim. Tá? Aqui tem todo tipo de oração que você pensar. Tá? Então eu não inventei nada, não estou inventando nada, estou tirando tudo daqui. É da página interessante. É da página 81, o ano que eu nasci. Tá? Então, olha que interessante. Então eu quero continuar. Agora, gente, presta atenção. Tá? Olha que coisa maravilhosa. Olha que oração linda e maravilhosa. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar, bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja sua Santa Imaculada Conceição. Bendito seja sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Agora, gente, vem a parte que eu acho mais significativa, mais bonita. Toda oração é bonita, mas eu acho essa parte muito importante, porque, olha, nós pedimos para tudo e para todos. A igreja pede, né, para todos os segmentos, né, para tudo. Presta atenção em cada palavra que a igreja pede aqui nessa oração, diante de Jesus Eucarístico ali no altar. Eu vou fazer essa oração bem devagar, para vocês saboreando aí, né? Talvez você ache até essa oração aí na internet para você fazer, tá? Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos
sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso Bispo Roberto Francisco, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, cada um de nós em particular, e todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Aí aqui vem o Pai Nosso, a Ave Maria e um Glória ao Pai. Ok? Então, gente, essa oração a gente faz toda vez que a gente faz adoração. Mas você pode fazer, não tem problema nenhum. Principalmente essa do final, né? Essa do finalzinho ali, que a gente pede, não é? Por todos, pela igreja, pelo Brasil, pelo mundo, por aqueles que já faleceram, não é? Todos. Então, que Deus possa ouvir a nossa oração, que Jesus Eucarístico possa ouvir a nossa oração, não é? Nós estamos passando por tantas dificuldades, o Brasil, o mundo de uma forma geral, nesse mundo, né, de tantas guerras, de tanta desunião, de tanta falta de amor, de tanta falta de perdão. Vamos pedir a Jesus Eucarístico que cure esse mundo. Gente, Jesus precisa curar esse mundo. Não estou falando de cura física, não. A cura espiritual, a cura da alma. Não é? Gente, sem cura interior, como dizia o Padre Léo, nós não vamos para o céu. Muito mais do que a cura física, é a cura espiritual, a cura da nossa alma. Tanta gente com depressão, tanta gente com síndrome do pânico. Né? Não, temos que curar. O mundo, gente, está doente pelo pecado. E somente Cristo. Né? Então vamos pedir que Jesus Eucarístico venha e possa curar este mundo. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.